Oi, pessoal, a gente está aqui com Wagner Pagliato, ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unicid e veio tirar algumas das várias dúvidas que a gente tem desse universo aí de declaração de imposto de renda. Vamos falar um pouquinho de economia também, né, Wagner? Aham. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estamos sempre à disposição, tá? E fiquem à vontade. A gente tem muitas dúvidas e é engraçado, né, que a gente esclarece as dúvidas no ano seguinte parece que a gente está com a mesma dúvida, né? Mas vamos começar aqui falando de um dado que a gente coletou da Confederação Nacional da Indústria. Diz que cerca de 69% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês. Por que isso acontece? Na verdade, para simplificar um pouquinho, é mais ou menos o seguinte, ó. A educação no Brasil, ela tem um grave problema, porque no meu modo de ver, né, deveria desde pequenininho as pessoas começarem a ter aula de finanças, tá? Por que o jovem? Porque a partir do momento que ele começa a trabalhar e começa a ter contato com dinheiro, né, ele nunca viu aquela situação. Então, a partir do momento que ele começa a ter contato com dinheiro, ele não tem a menor noção. Então, ele acha que tem criança que imagina que não existe papel moeda, só cartão, né? É verdade. E aí, a gente sempre diz o seguinte, ó, qual é a grande dificuldade? Primeiro, a pessoa conseguir gastar menos do que ganha. Ponto 1. Difícil. Ponto 2, se a pessoa quer investir, ela tem que fazer um investimento automático. Como assim? Ou seja, ela tem que ir no banco, tá? E tem aplicações onde que ela já contrata com o gerente e automaticamente, no dia que o dinheiro cai do salário, o banco já tira esse dinheiro do salário dele, né? Esse é um dos Então caminhos. passa a ser uma obrigação, né? O segundo é a pessoa se impor, certo? Essa obrigação. E esse investimento, essa guarda do dinheiro, passa a ser uma obrigação como se fosse pagamento de uma conta de energia, uma conta de gás e tal. Uma coisa fixa, né? Isso. Mensal. O outro problema, quando a gente fala, não é só do jovem, né? Os mais velhos também têm culpa. Por quê? Porque o mais velho também não aprendeu finanças. Ninguém aprendeu, né? E aí, ele fala todo dia pro filho dele, fala, o dinheiro não dá, não me sobra dinheiro. Então, esse jovem vai achar que é normal. É normal não sobrar dinheiro, né? É cultural, né? Isso, então ele vai achar que para ele também não vai sobrar dinheiro. Então a gente precisa quebrar o paradigma, né? Como? Simples. A pessoa tem que se colocar e falar assim, não, eu vou começar e vou fazer um curso de finanças pessoais. Eu vou começar a ler artigos sobre finanças pessoais, para me entender um pouquinho melhor o que é isso, né? E lá na Unicid, nós damos essa possibilidade para as pessoas interessadas. Elas podem fazer consulta por e-mail, alguma dúvida que ela tiver. Ela pode ir lá presencialmente. Entendeu? Tem oficinas para os jovens, assim, introduzirem nesse Nós temos universo? os alunos da universidade, né? Que normalmente eles preparam, durante esse período do imposto de renda que a gente vai falar, né? Eles preparam algumas oficinas, tá? Para esclarecer dúvidas. Porque é difícil quando você prepara. O que acontece? O que acontece? O jovem não gosta de assistir aula. Por que será, né? Por que será? Né? Como ele não gosta, é muito mais fácil fazer uma oficina, porque na oficina, ao invés de você dar aula, você esclarece dúvidas. Então ele vai lá, você começa a esclarecer dúvida, o outro fala, eu também. E aí Se torna um ambiente de conhecimento ali, exatamente, né? todo mundo participa. Né? Então isso acaba ficando mais fácil, introduz esse jovem nessa vida das finanças, né? Que todo mundo tem medo de números, né? Às Humanas. vezes, a gente fala, vou falar em números, está com o coraçãozinho preparado, né? Tem como economizar? Você falou que uma forma é gastar menos. Ou então trabalhar igual o pai do... É o Július? O pai do Július, né? Que tem 3 empregos. Olha, essa situação... É uma tendência, né? É assim, você pode ver a tendência do pessoal do Uber. Uber, a grande maioria dos motoristas de Uber, ele tem o Uber como uma segunda renda. Por quê? Porque ele pode fazer isso no momento onde ele tem livre, né?
o dono da Cacau Show, o que ele fazia? O que é que ele fazia? Ele vendia chocolate, ele vendia aquele bombom. Então, assim, eu sei que é difícil porque a gente tem outras 1000 demandas, mas às vezes o brasileiro não tem condição de gastar menos, né? Às vezes aquele salário mínimo mal está dando para o básico, né? Mas, então, às vezes a fuga acaba sendo uma segunda ou terceira fonte de renda, né? Sim, e o que a gente sempre coloca para as pessoas é assim, ó. Você sempre acha tempo para aquilo que você se coloca de objetivo na vida. Eu vou jogar videogame. Ué, você não tem tempo para jogar videogame? Então você vai ter tempo também para fazer outra coisa. Entendeu? É só você se colocar alguns objetivos, certo? Aí você tem hoje também, quer ver um exemplo? Quando a necessidade chega, como a pessoa se vira. A gente costuma dar esses exemplos, por quê? Porque a gente vive lá e as pessoas contam para a gente, né? É aquela senhora que vende salgados. Já ouviu falar na Palmirinha? Sim. Então. Como é que a Palmirinha começou para ganhar e se transformou nessa pessoa com esse patrimônio, né? Ela vendia salgados nas cabeleireiras. Antigamente, né? Então tinha as cabeleireiras, a Palmirinha ia lá, fazia os salgados dela e ia vender nas cabeleireiras. Aí aquelas pessoas estavam falando, a senhora faz também para festa? E aí ela começa, né? Uhum. Então, por que começou? Porque é uma situação que ocorreu na família, ela teve que cuidar dos filhos e aí vai. Então, quando às vezes a necessidade vem, a pessoa arruma tempo. Então, não esperemos a necessidade. Olhar as possibilidades, ter criatividade. Exatamente, exatamente. Às vezes eu comento com as pessoas, não acredito. Às vezes eu dou aula na universidade, certo? E às vezes, depois que eu termino a aula, eu volto para o meu escritório. Nessa época de imposto de renda, é muita coisa para a gente fazer. Então eu volto para o escritório. É hábito da vida. Hábito. Desde pequeno você é assim? Quando você tinha 8 anos, você guardava a sua mesada? Não, o pessoal que me conhece disse que quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já sabia que queria ser contador. Jura? Você sempre gostou assim Sempre. E você sempre foi controlado? Ou você teve uma chavinha que virou e que você começou a entender quais seriam os hábitos mais adequados de se ter para viver uma vida mais equilibrada financeiramente? Não, isso vem a própria educação, né? Que eu sou filho de italiano, então imigrante, né? Então, quando a gente vem numa família dessa, a gente aprende a poupar, né? Meu avô catava prego torto, né? E trazia para a gente desentortar, né? Então, na verdade, a família tem que participar nisso. Tem que ser alguma coisa, um passa para o outro, mas alguém tem que começar. Certo. Agora, eu sou um jovem, comecei lá, jovem aprendiz, comecei a ganhar meu dinheirinho, ou comecei a fazer estágio, Como não ficar na pindaíba mesmo e aprender a lidar com essa graninha que está entrando, essa primeira graninha da vida? Ele colocar na cabeça dele, para começar a pensar hoje, se ele quer passar as férias, onde ele quer passar as férias? Viu, no meninos? Caribe, né? Disney, né? Na Disney, na Disney. Né? Se ele quiser passar as férias. É desse ponto. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não se coloca um objetivo e ela gasta antes e aí ela vai passar as férias onde puder, onde der. Né? Então, ela tem que se colocar alguns objetivos. Porque você não consegue poupar sem objetivo. Então, o primeiro de tudo é ter um objetivo. Ter um objetivo. Eu vou poupar porque nas minhas férias eu quero viajar. Tudo começa aí. Ou eu vou poupar porque eu quero comprar meu primeiro carro. Ninguém poupa por poupar porque não aprenderam. Uhum. Né? Então ele começa a fazer poupança com alguns objetivos. Olha, eu vou guardar dinheiro para fazer isso. Entendeu? Essa é uma forma de começar a se poupar dinheiro. E lembrar sempre, né, que o dinheiro, ele, vamos dizer assim, ele castiga as pessoas. Como? Se eu não souber usar, ele vai te castigar. E como? Como assim? Explica. Da seguinte forma. Se você
não souber usar, se você não guardar para um futuro próximo, ele vai te castigar porque você vai precisar pegar dinheiro emprestado. Aí você vai pagar juros. Aí quando você começa a pagar juros, aí é mais uma despesa que você tem que tira de outro lugar. Sim, então sim. ele castiga. Vale a regra de pagar, de preferência, tudo à vista? E chorar aquele desconto? Não, eu faço isso, gente. Tem algumas possibilidades, olha. Você tem que verificar primeiro, se o seu dinheiro aplicado, quanto é que ele está te dando de rendimento? Entendi. Mas isso é para quem tem uma aplicação. Ué, você vai comprar à vista porque você tem dinheiro. Às vezes é só daquele dia, né? Não importa. Mas se você tiver dinheiro, você tem que pensar, se eu aplicar esse dinheiro, quanto é que ele vai me render? Vou verificar, ele me rende 1%, não importa. Se eu comprar à vista, quanto que ele me dá de desconto? 0,5%? Então vale a pena comprar a prazo e deixar o dinheiro aplicado, porque eu ganho mais meio. Mas se for 15% desconto... Depende de quanto você tem no rendimento. Entendi. Mas se o rendimento for menor, aí à Sempre vista. a conta. Sempre fazendo conta. Mas se o rendimento lá do banco for menor que o desconto que eu estou ganhando, eu pago à vista. Isso, é o exemplo que a gente tem, por exemplo, né? Foi até redundante, mas tudo bem. No caso do cartão de crédito. Então tem algumas pessoas que dizem, cartão de crédito é um perigo. Não é o cartão que é um perigo. O cartão é inanimado. O perigo é a pessoa. Sim. Não é? É a pessoa que é o perigo. Por quê? Porque ela não sabe usar o cartão. Aí tem um maluco que faz assim, não, eu tenho 4 cartões, cada um num vencimento. Ué, o que adianta se ele recebe uma vez por mês? Não é? Uhum. Ele fala, não, eu não vou mais usar cartão, vou cortar tudo e jogar fora. O problema não é o cartão, é saber utilizar de forma adequada. Mas enquanto a gente não sabe, é melhor nem ter, né? Para ir devagar, tem que aprender a se controlar. Outra situação que a gente sempre coloca, como você falou de pagamento, chegou a fatura do cartão. Aí a pessoa, vou pagar o mínimo. O mínimo, porque senão não sobra perigo, dinheiro. Né? Esse é o perigo. Por quê? Porque o juro do cartão é muito alto. Sabe? É muito alto. Acho que só perde para o cheque especial. Uhum. Então, o cartão de crédito, quando você não tem a condição, é melhor você pegar um empréstimo, liquidar o cartão, do que pagar o mínimo. Pagar o mínimo. Então, assim, se eu começar a parar esses erros basais, eu já começo a economizar, eu já começo a ter um controle melhor financeiro. Muito melhor. Né? Quer ver o outro? A pessoa acha que pagando à vista ou utilizando o Pix é mais vantajoso. É vantajoso se ele tiver dinheiro no banco. Uhum. Por quê? Não, vou pagar com o Pix, que é vantajoso. Só que ele não tem dinheiro no banco, aí ele entra no saldo do cheque especial. Não, aí é um vacilo, né? Mas você imagina, a maioria das pessoas fazem isso. Tem gente que com dinheiro na poupança utiliza cheque especial. Acredite nisso. Eita. Gente, mas aí não, né, gente? Agora assim, economizamos, juntamos dinheiro, estamos ganhando bem, aí vem a receita, aí tem declaração de imposto de renda. Primeiro ano que você ganha um dinheirinho a mais, ai meu Deus, esse ano eu vou ter que declarar. Como é que faz? Agora, de 15 de março, a gente está em fevereiro, 15 de março eu já tenho que começar a me preocupar com a declaração, né? Antes? Porque você já tem que ir guardando toda a documentação que você vai utilizar, né? Porque para não deixar para ficar para a última hora, né? Então você vai guardando toda essa documentação para começar a fazer a declaração. Que documentação é essa que você fala? Mas o mais importante é a pessoa saber quando ela precisa declarar. Né? Então vamos lá. Quando precisa, o que precisa? Então vamos lá. Nesse ano de 2024. Quem tiver ganho o ano passado, 2023, 28.559,70, isso de renda tributável. O que é renda tributável? Salário, se a pessoa recebe aluguel, e agora o choque. Tem aquela pessoa que faz a venda da coxinha, faz a venda de roupa. Coitada. E usa a maquininha de cartão no CPF. Isso é renda tributável. Né? Mas e se a pessoa é MEI, aí tem um outro sistema. Aí é outra outro situação. Sistema. Né? Mas se a maquininha for no CPF dela,
esse valor que ela recebeu na maquininha vira renda tributável. Tá? Então ela está obrigada a declarar. Como orientar essas pessoas todas para que elas não tenham algum problema com a Receita Federal? Porque essa informação às vezes não chega, né? Não. Esses pormenores. Lá na universidade, né, lá na Unicid, nós fazemos um plantão no imposto de renda há 32 anos. Né? Hoje nós fazemos parte do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal. Né? Inclusive recebemos um prêmio de excelência da Receita. Né? E nesse atendimento, além de nós fazermos as declarações, a gente orienta as pessoas. Né? Nessa situação, a pessoa vai lá, será que eu preciso declarar? E aí a gente orienta. Tem um dado importante. Muita confusão que as pessoas têm. Até que idade eu tenho que declarar? Não tem isso. Enquanto você estiver ganhando dinheiro. Não. A qualquer momento. Uma criança, 1 ano de idade, ela recebeu pensão alimentícia do pai. Essa pensão alimentícia ultrapassou os 28.559. Gente, nunca imaginei ela está isso. obrigada a declarar. Mas essa mesma criança recebeu uma doação da vovó. Se a doação, que é uma renda isenta, for maior que 40 mil, está obrigada a declarar. Entendi. Tá? Então, não é só com relação à renda tributável. Se a pessoa teve uma renda isenta durante o ano, acima de 40 mil, também está obrigada a declarar. Né? E o que seria renda isenta? Bom, rendimento da caderneta de poupança é uma renda isenta. A pessoa recebeu, sacou o fundo de garantia, ela foi demitida, sacou o fundo de garantia, e o fundo de garantia que ela sacou foi maior que 40 mil. Ela está obrigada a declarar. E esses valores se somam? Rendimento, fundo de garantia, Não. doação? O rendimento tributável é um campo da declaração e o isento é outro campo. Não, eu digo isento. Se ele se soma, soma. Aí se ele der 40 mil... Isso, ele está obrigado a declarar. Olha só, não sabia disso, gente. Tem mais. Se a pessoa teve ganho, né, fez a declaração de ganho de capital, e o que é isso? Muita gente não sabe, né? Eu também não. A pessoa vendeu um imóvel, certo? E quando você vende um imóvel, você obrigatoriamente tem que apurar se houve ganho de capital. O que é o ganho de capital? O imóvel da pessoa valia 200 mil, ela vendeu o imóvel por 250 mil, teve um ganho de capital. Então ela tem que preencher esse formulário. No mês seguinte ao mês que ela vendeu o imóvel, se deu o imposto a pagar, ela tem que recolher o imposto. Só que, quando ela for fazer a declaração no ano seguinte, essa informação tem que ir para a declaração dela. Mesmo que ela só tenha feito isso, não trabalhou, não teve outra renda, mas ela teve a venda do imóvel, está obrigada a declarar. Mesmo a pessoa que tinha um único imóvel, porque quando você tem um único imóvel, é isento, você não paga imposto na venda. Tá? Vendeu o único imóvel, você não pagou imposto, tem que declarar. Então a pessoa, quando ela nasce, ela cresce, aí ela estuda, ela tem família, ela precisa de um contador na vida, né? Ela precisa pensar a vida dela tudo e ter um contador, porque são muitos detalhes, são muitas coisas que a gente não sabe. Agora você falou uma coisa importante, porque assim, o contador ele não é só para fazer a declaração, ele é para te orientar. Então, o que eu posso, o que eu não posso, como é que eu trato isso, faço isso agora ou faço isso depois? Qualquer transação que eu vá fazer, o ideal é conversar. É ter uma orientação ali de um Exatamente. contador. E tem mais. Vamos por o seguinte, olha, uma pessoa faleceu, certo? Essa pessoa, ela tinha bens, né? E essa pessoa que tinha bens, no ano que ela faleceu, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda dela. Né? No prazo, faleceu em 2023, até maio, ela tem que fazer a declaração dessa pessoa. Depois, vai se fazer o inventário da pessoa. Quando o inventário sair, por exemplo, o inventário saiu em 2024. Então, em 2000 até... o prazo mesmo do imposto de renda em 2025, a pessoa deve fazer a declaração de espólio, certo? Essa declaração de espólio ela vai servir como base para montar a declaração de todos os herdeiros
que essa pessoa tiver, com os valores que estavam lá no inventário. E aí, quando a gente fala em inventário, é importante a gente tomar cuidado com os valores, porque, às vezes, o imóvel estava lá no registro, estava 100 mil. Aí o advogado fala assim, não, vamos fazer no inventário por 200 mil. Ora, se era 100 mil e ele botou no inventário por 200 mil, quando vai se fazer a declaração de espólio, não aumentou 100 mil? Ai, gente, perdão. Não aumentou 100 mil? Se aumentou 100 mil, teve ganho de capital. Entendeu? Inclusive, nesse momento lá do inventário, a importância do contador é essa, para que a pessoa não pague novamente imposto. E aí, com relação à renda não tributável. Lembra dos 40 Nossa, eu mil? vou chorar. Pela gente, precisa, gente, arruma um contador assim o quanto antes, na infância já. Um amigo de exatas já chama para ser seu amigo. É porque a gente tem que tomar cuidado. A parte tributária, né, ela é muito importante para que a gente não pague mais do que deveria pagar. Não leve multa, não tenha um grande problema. Essa é uma situação, inclusive, que depois a gente pode conversar, com relação à necessidade da entrega da declaração. Né? Mas, antes disso, só para a gente fechar essa parte da renda não tributável, né? A vovó, ela fez uma doação para o netinho de 80 mil reais. Eu queria uma avó dessa. A gente sempre, porque vó não tem coisa melhor, né? E aí o neto recebeu os 80 mil, só que na Receita Federal é uma renda isenta. Só que o Estado tributa. Mas acima de 40 mil já não é, na federal não é Não, qualquer tributável? rendimento isento ele não tem tributação federal. Tá, mas acima de 40 mil então é estadual? Não. Aí tem, Ai, todo gente, ano muito altera confuso. o valor. Entendi. Tá? Esse ano nós estamos em 77 mil. Então, até 77 mil, renda isenta federal não tem imposto. Tá? Mas se você tiver uma renda isenta federal, ele é tributado no Estado se ele for acima de 77 mil. Aí vai ter uma tributação estadual. Chama o contador. E algumas instituições de ensino, no caso a Unicid faz isso, oferecem mutirões, né? Gratuitos para ajudar os contribuintes no período aí de declaração. Como é que funciona? Nós iniciamos, apesar da declaração começar a partir do dia 15, oficialmente, onde vai colocar o programa, né? A partir do dia 7 de março, até o dia 28 de março, no e-mail naf.unicid@unicid.edu.br. Então nós fazemos lá um agendamento para a pessoa nos procurar. Esse agendamento é com hora marcada. E nesse momento a gente já começa a trabalhar essa parte que eu tinha comentado em relação, olha, eu tenho dúvida com relação a isso, aquilo. E nesse mesmo e-mail a gente aceita a consulta, a pessoa manda a pergunta e a gente responde. Então não precisa ir até lá. E a partir do dia de abril, né? Qual dia de abril? Dia 1º de abril, né? Nós já começamos a atender, de 1º de abril a 29 de maio, a gente começa a atender presencialmente, lá na universidade. Então não precisa fazer reserva de horário, nada. É só ir até a universidade, na Rua Cesário Galeno, 475, a pessoa vai até lá, e o pessoal costuma chegar antes, né, umas 17 horas, a partir das 18 horas a gente começa o atendimento. Então a gente faz a declaração. Olha que coisa maravilhosa. Quem precisar, então, pode procurar a Unicid para fazer a sua declaração. Qualquer declaração nós fazemos. Tá. Não existe limite. Que tem algumas instituições que falam, não, só a simples. Não, nós fazemos toda. Por quê? Porque é interesse nosso que o aluno aprenda. Inclusive, nós fazemos declaração com aplicação em ações, que essa é difícil. E os alunos é que Eles prestam esse fazem serviço? com a orientação dos professores. Né? E aí, nós fazemos a declaração, é gravado num CD, imprime a declaração, a pessoa leva numa pastinha, né, para ela ter tudo documentado
e fazer o acompanhamento. No ano seguinte, ela traz o CD, a gente facilita o serviço para a gente. Mas nós já estamos nesse plantão, fazemos esse processo há 32 anos. Os alunos fazem a declaração com supervisão dos professores. Bacana. E então, a partir de que dia as pessoas podem procurar a Unicid para fazerem a sua declaração com vocês? Então, com relação à orientação, nós temos esse e-mail que eu Pode passei. repetir, por gentileza? Posso, claro. naf.unicid@unicid.edu.br. As pessoas já podem começar a mandar dúvidas nesse e-mail, tá? Se for necessário um atendimento presencial, nós marcamos o dia e a hora nesse e-mail, a pessoa vai até lá e a gente atende. Com relação a fazer a declaração, preparar a declaração. Então, a partir do primeiro dia de maio, de abril, até o dia 29 de maio, a gente vai fazer o atendimento presencialmente, inclusive aos sábados, das 9 ao meio-dia. E é a ordem de chegada? É a ordem de chegada. E tem algum Tem custo? senha. Como que funciona? Não, o que a gente pede sempre, né, é a doação de leite em pó ou fralda geriátrica. Isso tudo é doado por uma instituição filantrópica conhecida. Muito bom, Tá? muito bom. Inclusive, todas as instituições que nós fazemos doação, né, a gente faz um trabalho para verificar se a instituição é séria. Tá? Então a gente verifica, vê se a instituição é séria, tudo direitinho, para não ter problema. Certo. Então, o pessoal precisa ir munido, então, do leite em pó ou de fralda geriátrica Isso. para fazer essa... E com relação aos documentos necessários. Isso, importante. Essa lista de documentos necessários é uma lista bastante grande, eu vou citar alguns, mas no site da universidade, unicid.edu.br, ele vai encontrar lá auxílio à comunidade, vai ter lá o NAF, ele entrando lá tem a relação dos documentos necessários, mas eu vou citar alguns. Então, pelo site você pega todos os documentos. Isso. Check, todos. check, check lá. Se quiserem também, pelo mesmo e-mail, ele pode solicitar, a gente envia pelo e-mail dele essa relação de documentos, tá? Mas, normalmente, informe de rendimento do trabalho assalariado, tá? Que a própria empresa fornece. Isso, até dia 28 de fevereiro, a empresa tem a obrigação de disponibilizar esse documento, certo? Se a empresa recebe aluguéis pela imobiliária, a imobiliária oferece esse documento também, tá certo? O informe de rendimento do banco. Ele entra lá no aplicativo do banco, tem lá informe de rendimento do banco, ele traz esse informe, que a gente também necessita, porque temos que declarar as informações bancárias. Caso bens, né? Antes que eu me esqueça, né? No caso de bens, se a pessoa não teve renda, aquelas rendas tributáveis ou não tributáveis, mas ela tem bens no valor acima de 300 mil, ela está obrigada a declarar, tá? No caso de bens, a pessoa adquiriu um imóvel, adquiriu um automóvel, né? Ela também tem que trazer essas informações, principalmente porque hoje é obrigatório colocar o número do Renavan. No imposto de renda também você tem que colocar número dos dados do cartório, onde está registrado, tudo bonitinho, quando existe aquisição. Se o imóvel é financiado, ele precisa trazer o documento do banco informando quanto ele pagou no ano, quanto falta pagar, tá? Mas essas outras declarações, por exemplo, a gente consegue também, se a pessoa tiver o GovBR, tá? Se a pessoa não tiver o GovBR, a gente também auxilia a pessoa a criar, tá? Porque é o aplicativo, né? Isso, o aplicativo é onde ela vai ter acesso a várias informações. A gente ensina a pessoa a criar o GovBR para poder ter acesso a muitas informações necessárias para o imposto de renda. Importante, aposentados, previdência, né? O aposentado é obrigado a declarar se estiver encaixado naquela renda tributável, não tributável, ele está obrigado a declarar. Aí tem um ponto. Você tem o aposentado acima de 65 anos, que ele tem uma parte do rendimento dele vira não tributável. Tá? Até 24 mil e mais um valor, passa a ser não tributável do total da renda. Então, tem uma parte tributável e uma parte não tributável. Então, é importante verificar, porque
essa parte não tributável soma aos outros não tributáveis que ele tem e pode ser que ele esteja obrigado a declarar. Né? Então é importante observar isso. Outra coisa, o aposentado que tem mais... o exemplo normal que ocorre, a pessoa é aposentada no Estado e é aposentada na prefeitura, professor, no caso, um exemplo, tá? E aí o que acontece? Ele vai ter a parte, ele tem mais de 65 anos, então ele tem uma parte da renda que é não tributável, tá? Tem limite. Então, ele só vai poder utilizar do Estado ou da prefeitura. Um dos dois vira renda tributável. Aí ele se torna obrigado a declarar dependendo da soma do valor. Só notícia boa. É. Ou seja, tem o contador, consulte a Unicid o quanto Estamos antes à para disposição. conseguir essa relação de documentos. E aí tem assim a declaração simplificada E a completa. e a completa, né? Aí, Como a gente simplifica a nossa vida? Então, olha só como a receita é boazinha. Então um anjo, né? Isso. Quando você está fazendo a declaração, no canto inferior esquerdo da declaração, ele aparece duas linhas, uma te mostrando qual é o valor que você tem a pagar ou a restituir na simplificada ou na completa. Eu sempre dou a sugestão de você fazer a completa. E aí você observa para verificar qual é o mais vantajoso. Você vai escolher sempre aquele que você paga menos ou aquele que você restitui mais. Eu escolho sempre aquela que é mais fácil, que eu tenho menos documento para ter que levantar. Pode estar perdendo dinheiro. Eu tô. Entendeu? Então você sempre escolhe, olhando no canto esquerdo ali, você vai escolher aquela onde você tem mais restituição ou aquela que você tem um valor menor a pagar. Tá? Uma coisa importante que a gente sempre dá essa dica com relação a finanças pessoais. Existem alguns investimentos onde a pessoa tem vantagem com relação ao imposto de renda. Tá? Então você tem uma situação chamada previdência privada. Tá? Então a pessoa tem que saber, eu tenho um imposto a pagar normalmente ou não? Existem algumas vantagens com relação à aplicação. Da previdência privada. Previdência privada. Você tem que verificar se você normalmente tem imposto a pagar. Se você tem imposto a pagar e você tem um investimento que você não precisa contar com ele agora, certo? Você tem que lembrar, eu vou pagar imposto. Não conto com ele agora. O que eu faço? Eu vou lá no banco, converso com o gerente, existe uma previdência chamada PGBL. Tá? Esse tipo de previdência ele te dá uma vantagem. Qual é a vantagem? O valor que você aplica durante o ano, ele é dedutível da base do imposto de renda. Explica pra gente o que isso quer dizer exatamente. Quer dizer o seguinte, se você tem, vai ter uma base de imposto de renda de 10 mil, tá? 10 mil. Então, o imposto de renda seria sobre os 10 mil. Vamos supor que você pegou e investiu 10 mil no PGBL. Você não tinha base de 10 mil? Menos 10 mil? Zero. Você não vai ter mais imposto para pagar. Qual é a grande sacada nisso? É que esse dinheiro é seu. Você ia pagar imposto, você investiu esse dinheiro é seu. Claro que você não vai poder, a ideia é que você não vai contar com esse dinheiro para agora. Tá? Você tem um tempo para deixar esse dinheiro investido. Tá certo? Por quê? Porque quando você for tirar esse dinheiro lá na frente, ele não te isentou agora. Quando você for tirar ele lá na frente, dependendo do prazo que você for tirar, ele passa a ser tributável. Né? Você paga imposto sobre ele. Mas é mais ou menos o seguinte, ó. Hoje eu tenho uma renda muito alta, tal. Daqui 15, 20 anos eu vou estar aposentado, vou ter uma renda menor. Certo? Aí eu posso pegar esse dinheiro que eu tenho lá aplicado, a base dele do imposto vai ser menor, eu vou pagar menos imposto. Então é essa conta que eu preciso fazer. Tá? Isso é finanças pessoais. Existe algum tipo de curso para quem não quer fazer faculdade, mas precisa entender desse universo? Existem vários livros, existem na própria internet, você vai encontrar algumas informações, mas lá na universidade
Entendeu? Nós fazemos aquela oficina e a gente tira, dá as informações necessárias para ajudar. Acho que podemos ter uns cursos assim, né? Para a gente ficar um pouquinho vou mais sugerir lá, familiarizado com para esse fazer universo. os cursos online. Que fosse mesmo, porque é de fato um universo que para quem não circula por ele, você fala, eu nem sei para onde eu vou. Olha, e a Receita, ela conta com essas pessoas que não têm experiência para fazer imposto de renda. Por quê? Porque assim, quando a pessoa não tem experiência para fazer imposto de renda, é normal ela errar. Tá certo? É normal ela errar. E aí quando ela erra, ela tem que voltar lá, arrumar essas coisas todas, ela começa a ter dificuldade. Se a pessoa não for lá e arrumar aquilo que ela fez de errado, a Receita vai autuá-la. Certo? Então, além de ter o imposto para pagar, que vai ter multa, um monte de coisa, aí a Receita ainda pode dar uma multa por infração fiscal que pode chegar a 150% do valor devido. Eu acho isso muito, assim, complicado, porque, assim, eu acho que nós, população leiga no assunto, deveríamos ter mais acesso ainda à informação. Sei lá, campanhas que divulgassem mais, que tornassem mais acessível, né, as informações. É um ótimo movimento que a Unicid faz, né, há 30 e poucos anos, 32. oferecendo serviço de esclarecer dúvida, enfim, declaração. Mas eu acho que tem que se popularizar mais e cada vez mais cedo essa educação financeira e de fiscalização, né, de receita e tarará, para a gente ficar mais ciente do que precisa ser feito, né? A gente chama de educação fiscal. Educação fiscal, né? Exato. Existe uma proposta, nós fizemos já, mas é complicado. Por quê? A ideia qual era? No curso de pedagogia, por exemplo, você tem lá uma disciplina de finanças e uma disciplina de educação fiscal. Seria incrível. E aqueles professores que fizessem o curso de pedagogia teriam um conhecimento básico, né, para ir já preparando as crianças, porque elas iam ter uma série de informações sobre isso. Sim. Né? Mas até agora ainda não aconteceu. Nós temos essa esperança. Um apelo, né? Pelo amor de Deus, nós né? temos essa esperança para que isso ocorra. E que as crianças comecem a saber disso desde sempre. E aí, minha dissertação de mestrado, eu falei sobre finanças pessoais, né? Educação financeira, que é exatamente esse trabalho que a gente faz. Eu falei na minha tese de mestrado sobre esse tema. E aí sugeri no final que deveria haver e tal. Né? Mas é bastante difícil. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade com números. Mas não é porque elas não gostem. Eu tenho uma teoria. É que professor de matemática, ele pega aquele troço como poder. E aquilo parece distante? Ele pega aquele troço como poder. Ele fala assim, eu mando aqui, entendeu? Então, ele usa aquilo para pôr medo. E não é nada disso, é uma coisa muito simples. Muito simples. Viu, Gabi? Entendeu? E aí as crianças começam a ter essa dificuldade. Eu acho que eu tive uma vantagem com relação a isso, porque eu tive professores completamente diferentes e que ensinavam para a gente o caminho das pedras, utilizando a vida real. Então, quando você aprende matemática, por exemplo, na vida real, é outra coisa, você começa a ver para que serve. Quem aqui que fez matemática e não sempre se perguntou, onde é que eu vou usar esse troço aqui? Pitágoras X, até hoje, estou esperando. De X, né? Esse troço de X, né? Todo mundo se pergunta, mas quando você começa dentro do dia a dia, mostrar, aplicar, falar, isso daqui, Sim. dá para você fazer isso daqui você faz aquilo. Aí você começa a falar, olha que bacana. Eu gostava de matemática. Gostava. Agora, depois da contabilidade toda, eu estou repensando. Não, mas é maravilhoso. É assim, a dificuldade não é conta. É desconhecimento, é o desconhecimento. É conceito. Por quê? Você não tem calculadora?
Não precisa decorar a tabuada. Sim, mas a questão né? é o por detrás, né? A teoria de todas as coisas. Mas, enfim. Wagner, eu agradeço a sua presença aqui. Trouxe várias dúvidas, né? Além de esclarecer algumas, trouxe várias dúvidas, mas que a gente pode tirar lá na Unicid. E aquele site, pessoal, vai colocar aqui, né? Para você poder acessar, quer dizer, mandar o e-mail. Tem o site para acessar e tem o e-mail para mandar, para tirar as dúvidas e poder tomar um caminho aí mais organizado na questão fiscal, né? Eu agradeço e você já está convidada. Obrigada. Certo? Quando você precisar fazer sua declaração, pode procurar a gente lá. Ai, tá? obrigada. Todos aqui da Rádio Disney, né? Fiquem à vontade, podem nos procurar, né? Que a gente vai ajudar sempre da forma que a gente puder. Tá certo? Muito obrigado a todos e nos procurem.